Olá, gente. Espero que estejam todos bem, estejam passando com tranquilidade por esse isolamento social, né? Desejando que isso acabe logo, que voltemos à nossa saúde, nosso convívio. Eu estou aqui, professora Janaína, para a gente conversar sobre as atividades que eu propus a vocês, as atividades de geografia, certo? A primeira que eu proposta foi sobre a globalização, né? Eu trouxe um textozinho, as primeiras questões são desse texto, então é só você ler, interpretar e responder as primeiras questões, certo? Como elas são bem diretas e tem tudo no texto, é só leitura, eu vou para as outras questões que é sobre o conteúdo que a gente viu em sala, propriamente dito, certo? As questões têm tudo a ver com o nosso conteúdo, mas são mais reflexivas. E vamos começar com a questão 6, tá bom? A primeira coisa, o que é globalização? Vamos rever. Globalização é esse processo de integração entre as nações, né? Onde há uma predominância de algumas nações sobre outras. E há uma integração cultural, social, econômica, né? E onde é levado, né, o modo de viver de algumas nações sobre outras, certo? Ela vai trazer alguns benefícios e alguns malefícios. Os principais agentes da globalização, né, nós vamos ter o Estado, que é esse mediador entre empresas e a população, certo? As transnacionais, que são empresas que atuam, né, na propagação do consumo de alguns produtos, do modo de viver de algumas nações, né? Isso vai ser levado para o mundo inteiro através das transnacionais. As instituições financeiras, que são instituições que alimentam o capitalismo e a globalização, certo? Através dos fluxos financeiros. E a população, que é o grande consumidor da globalização, que consome essas ideias, essa cultura, ok? E alimenta a globalização. Então, esses são os principais agentes da globalização. Sétima questão é como você fez parte da propagação da globalização? A gente, às vezes, não percebe esse processo, né? A gente consome, muitas vezes, sem uma visão crítica, né? Mas quando a gente consome qualquer produto que não é produzido no Brasil ou de empresas que não são brasileiras, a gente já está, né, alimentando essa globalização, certo? Então, eu coloquei aqui. Consumindo produtos e serviços não produzidos no Brasil, né? Ou de empresas que não são brasileiras, né? Em sua essência. Então, se você colocou basicamente isso, tá correto, certo? Outro fato importante são as fases da globalização, certo? Vou falar da primeira fase. A primeira fase foi no século XV, XVI, com a propagação, né, das grandes navegações marítimas. Nós tivemos a primeira fase da globalização e do capitalismo, né? Essa fase que vai ser onde as nações europeias vão colonizar novos territórios e novos continentes e modificar todo o modo de viver do mundo, certo? Nessa fase. A oitava questão, né, ela vai dar característica da segunda fase. Então, a resposta da oitava questão é a segunda fase da globalização. Que a segunda fase da globalização, ela vai ter, né, como principal fator as revoluções industriais, né, que vão também modificar novamente o modo de viver, de produzir, de consumir, certo? E isso se dá no século XVII, XVIII e se estende até a Segunda Guerra Mundial, certo? Essa fase. A terceira fase está contida na questão 9, né? Que é justamente a fase da Guerra Fria, né? Que começa em 1945 e vai até os anos 90, certo? Onde nós tivemos uma corrida, né, de ideologias do bloco socialista e do bloco capitalista, Estados Unidos e União Soviética, propagando suas ideias, propagando sua forma de viver, e existia uma polarização e uma guerra para dizer quem vivia melhor, quem tinha as condições melhores de vida e as ideias melhores, né? Então, nós vamos ter muitos avanços tecnológicos nessa época, muitos avanços, né? E a propagação tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, em questão de influência de outras nações. O mundo ficou dividido
E muitas nações apoiaram tanto o capitalismo como o socialismo, certo? Então, essa foi a terceira fase da globalização. A quarta fase, que não está aqui, mas eu vou falar para vocês não ficarem em dúvida, é essa fase que a gente vive até hoje, né? Dos anos 90 até hoje, que é essa fase da informação, da internet, das redes sociais, né? Onde as pessoas estão muito ligadas à tecnologia, as relações comerciais estão ligadas à tecnologia. Hoje, então, com essa pandemia, a tecnologia está intrínseca na nossa vida, né? Se não fosse a tecnologia, talvez essa explicação que eu estou aqui com vocês não estaria nem acontecendo, certo? A 10, ela é pessoal, você, né, analisa como é que as redes sociais transformam a vida das pessoas, como é que elas influenciam, né? Então, analisa de forma bem crítica. Essa foi a primeira questão. A segunda questão, ela é básica, ela foi só, aliás, a segunda atividade, desculpa, só um resumo da página 55 a 72 do livro de Geografia, 40 linhas. Então, quem fez o resumo tá ótimo, tá ok, certo? Nós vamos ter a terceira atividade, certo? Que é sobre o capitalismo, né? O capitalismo, ele é um sistema econômico, social, né? Que ele é predominante no mundo hoje. E ele é baseado no lucro, na propriedade privada, certo? E tem dois fatores importantes, que é o proletariado, né? Que é a classe trabalhadora, e a burguesia, que são os donos de meio de produção e os donos do poder, certo? Essa divisão é importante. Ele vai ter 4 fases, certo? E aqui ele vai trabalhar 3 fases, que é o capitalismo comercial, né? Isso das grandes navegações que eu falei também do início da globalização, né? E baseado no comércio, o povo europeu, as nações europeias propagando seus produtos, né? Vendendo. O capitalismo industrial, com as revoluções industriais, e o capitalismo financeiro, com o advento da tecnologia, das relações financeiras cada vez mais intrínsecas, né? Da fusão de empresas, de bancos, de instituições financeiras com bolsa de valores, entre outras, certo? E o capitalismo informacional, que não está aqui, mas esse capitalismo da rede social, da informação, que vale ouro, certo? Sempre muito importante, influenciando o mundo todo. A primeira pergunta, né? O que é capitalismo e que ele se apoia? Tem no material, né, que eu mandei para vocês a resposta. Então, quem colocou desse jeito, parecido com isso, está correto, né? Que é um sistema de organização econômica e social predominante na maioria dos países, certo? Ele se apoia entre o trabalhador, na separação do trabalhador, que vai vender sua força de trabalho, né? Que eu falei para vocês, e os capitalistas proprietários de meios de produção, né? Que contratam esses trabalhadores, certo? Aqui tem um resumozinho, a segunda questão, das principais características do capitalismo comercial, né? Que foi a primeira fase do capitalismo, com a expansão marítima, né? As grandes navegações marítimas, e com essa propagação do mundo europeu, né? Da forma de viver europeia, certo? O capitalismo industrial, né? Onde a gente tem uma transformação do meio de produzir do manual agora para o industrial, em grande escala, em empresas agora, não mais com a família, certo? O capitalismo financeiro, né? Que ele está junto com o capitalismo industrial, mas assim, ele vai ter uma nova fase por quê? Porque agora as instituições bancárias, financeiras vão ter um peso maior nessa fase, certo? E também a junção de empresas formando grandes conglomerados industriais, certo? E comerciais. Essa é a terceira atividade. A quarta atividade já é sobre a indústria em si, né? Os tipos de indústria, né? Rapidinho aqui para vocês as três revoluções industriais para a geografia, certo? A primeira revolução industrial ela vai acontecer no século XVIII para XVIII. Ela vai ter como principal base a indústria têxtil. Ela vai mudar, né? Ela vai sair do modo de produção de manual para o manufaturado, para o industrial. A segunda revolução industrial, que ela já vai acontecer no século
XIX, né? Em outros países, não mais agora só na Inglaterra, também no Japão, Estados Unidos, os países europeus, com outros setores também da indústria. A terceira revolução industrial, né? Pós Segunda Guerra, que nós vamos ter agora o investimento na parte eletrônica, né? Aeroespacial, né? Mais tecnológico, certo? E nós vamos ter, né, no modo de produção do Fordismo, na segunda Revolução Industrial, e na terceira o Toyotismo, certo? Que já é mais flexível do que o Fordismo, a produção, tá? Os tipos de indústria, e vamos ter aqui. Pode falar para vocês, né, das principais características de cada Revolução Industrial. Então, a primeira questão é sobre isso. As características, né, das fases da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, né, ela vai acontecer na Inglaterra. Ela vai, como eu falei para vocês, ter como base a indústria têxtil, né? E vai ser substituído para o trabalho manual pelo trabalho de uso de máquinas, certo? Então, quem colocou desse jeito, tá ok, tá certo. A segunda revolução industrial, né? É quando o modo de produção inglês se espalha pela Europa, pelo Japão, pelos Estados Unidos no século XIX. A tecnologia é mais desenvolvida, né? A diversificação da indústria, com outros setores, siderúrgica, petroquímica, automobilística e a produção em série, né? Do Fordismo, certo? A terceira revolução industrial, né, vai ser pós-Segunda Guerra Mundial. Amplo desenvolvimento de tecnologias da informação, comunicação, engenharia, indústria química, eletrônica, aeroespacial, emprego de mão de obra qualificada e robótica. Né, e um regime de produção mais flexível, que é o toyotismo, certo? Segunda questão, quais são os principais tipos de indústria? A extrativista, né, aquela indústria mais primária, né, de produção mais primária, de beneficiamento, que a gente vai ter a transformação desses produtos, de construção civil, né, com a produção de casas, prédios, né, e a transformação, né, são os principais tipos de indústria, ok? Terceira questão, qual a diferença da indústria leve para a indústria pesada? A indústria leve emprega pouca matéria-prima e energia, como a têxtil, de alimentos e bebidas. Já a indústria pesada emprega grande quantidade de matéria-prima, né, como a siderúrgica e automobilística, né? Então, empresas que levam mais matéria-prima, né, são consideradas empresas de produção mais pesada. E empresas que levam produtos mais leves, né, uma produção que gasta menos energia e menos matéria-prima, chamada de indústria leve, certo? Eu espero que tenha sido entendida a maior parte do conteúdo, né? Isso aqui é o básico que a gente tem que saber. E qualquer dúvida, estou aqui. Um abraço.